Então vamos lá dar uma volta nesse zodíaco e identificar as características de cada um dos signos, sejam positivas, sejam negativas, e também destacar qual é o elemento que pertence a esse signo. São 4 os elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar e a água. E se a gente compreende os simbolismos de cada um desses elementos, então a gente já pode perceber que os signos estão divididos em 4 grandes grupos, cada um com a sua característica. E a gente já pode compreender um pouco da característica do signo sabendo apenas o seu elemento. Vamos iniciar então pelo signo de Áries. Ele está aí nesse ponto à esquerda que começa a descer essa linha horizontal que corta no meio o zodíaco. Esse ponto é o ponto da linha do horizonte. Portanto, já que a Terra faz esse movimento descendo, né, no sentido Áries, Touro, esse ponto é que a gente tem a impressão que o Sol está se erguendo, já que é o nascer do Sol, e também uma constelação está subindo no horizonte. Por isso é chamado do ponto do ascendente. É exatamente aí que uma constelação estava ascendendo no dia do nascimento de uma determinada pessoa. O signo de Áries, ele é o início do ano natural, que começa na primavera, em 21 de abril, é do elemento fogo. E assim como Leão e como Sagitário, são signos ardentes, animados, muito entusiasmados. Áries tem como características positivas o fato de ser bastante corajoso, competitivo, independente, rápido, pensa muito mais no agora do que no amanhã ou no ontem, muito dinâmico. Porém, como um aspecto negativo, pode ser muito volúvel, inconstante, impulsivo, pode se tornar dominador, egoísta e até mesmo violento. O próximo signo, Touro, é do elemento terra, e assim como Virgem e Capricórnio, que também são terra, são signos mais estáveis, mais pé no chão, mais determinados e constantes. Assim, Touro tem como características o fato de ser paciente, tranquilo, bastante prático, são artísticos, muito leais e também de um perfil sedutor. Porém, as notas baixas das influências taurinas é fazer da pessoa um pouco lenta demais, possessiva, gulosa, acumuladora, muito teimosa e até mesmo materialista. Depois de Touro, temos o signo de Gêmeos, que é do elemento ar, junto com Libra e Aquário. Todos signos bastante mentais, raciocinativos. E o signo de Gêmeos tem como característica o fato de ser então curioso, inteligente, gostar da literatura, se adaptar com facilidade, serem agradáveis, bastante inventivos. Porém, tem como características negativas, podem apresentar as características negativas que são como muito briguentos, se irritam com facilidade, podem ser tagarelas, muito ingratos e imprudentes, sem concentração, dispersos por pensar em tantas coisas ao mesmo tempo e convivem com uma certa duplicidade na sua psique. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, tem um projeto num dado momento, mas já está pensando em outro projeto ao mesmo tempo, e isso é muito forte na psique geminiana, o que pode o levar a ser duas caras. Vamos passar para o próximo signo, que inicia uma outra estação, a estação do verão. É o signo de Câncer, do elemento água. Câncer está nesse ponto mais baixo do zodíaco, que é o ponto que indica o fundo do céu, é onde está a meia-noite. Esse ponto, a meia-noite, é de escuridão, trevas, e se diz que o fundo do céu representa o nosso passado, as nossas raízes. Portanto, o Câncer é um signo muito ligado ao lar, à família, às tradições, são bastante conservadores, são maternais, gostam de ajudar as pessoas e têm uma ótima memória.
Câncer, quando está gerando influências que recaem em valores negativos, podem se tornar pessoas preguiçosas, que sentem muita pena de si mesmo, negativas e pessimistas, também acumuladores, e para manter as pessoas que ele acha que deve cuidar no seu dispor, podem tornar-se possessivas e manipulativas. Pois bem, vamos dar aí mais um passo no zodíaco. Chegamos ao signo de Leão, que é do elemento fogo, assim como Áries e Sagitário. É então um signo ardente, animado. Leoninos são muito otimistas, são generosos, são criativos, têm um porte majestoso, já que Leão é o rei das selvas. São românticos e gostam de expressar os seus sentimentos. Porém, tem como características negativas o fato de serem dominadores, até autoritários, muito vaidosos, se preocupam muito com o seu status e têm medo do ridículo. O próximo signo é do elemento terra, é o signo de Virgem, encerrando a estação do verão. Virgem é estável, são trabalhadores, são muito metódicos e organizados. Como tem influência do planeta Mercúrio, são também bastante estudiosos, analíticos, têm uma característica de serem muito higiênicos, cuidam bem do corpo, preocupam-se com a saúde. Virgem pode se tornar, nas influências negativas desse signo, um tipo que faz críticas cruéis quando quer falar e corrigir alguém. Podem ser mesquinhos, pedantes, têm medo da pobreza e da doença e também podem se tornar céticos, acreditando apenas na matéria e nada mais. Passando para uma outra estação, dando início ao outono, está o signo de Libra, do elemento ar, que, assim como Gêmeos e Aquário, são signos bem comunicativos e se movimentam bastante. Os librianos são muito bons para os seus relacionamentos sociais, eles se preocupam em causar uma boa impressão, serem cooperativos, em criar harmonia no relacionamento, são justos e imparciais. Porém, como uma característica negativa, podem se tornar um tipo muito superficial, um pouco apáticos, até mesmo frios quando querem ver a justiça e nada mais que a justiça, se esquecendo da misericórdia, e sofrem com o terrível drama de serem indecisos. Passando aí para o próximo signo, que é Escorpião, do elemento água, junto com Câncer e Peixes, um tipo emocional, e os escorpioninos têm muitas qualidades valorosas, são determinados, têm muitas habilidades diferentes, são versáteis, são práticos, colocam profundidade em tudo que fazem, têm um olhar analítico e científico e um magnetismo muito forte, já que esse é o signo que está relacionado aos órgãos sexuais. Porém, quando está em notas baixas, são complicados. Um tipo muito desconfiado, que pode chegar à paranoia, são temperamentais, vingativos, não perdoam com facilidade, podem se tornar até mesmo cruéis. E o último signo do outono é Sagitário, do elemento fogo, bastante ardente, animado, dispostos, são exploradores de territórios, gostam de investigar muitos assuntos diferentes, têm uma reflexão profunda, gostam da filosofia, de assuntos místicos e religiosos, têm um porte atlético e gostam da natureza. Mas tem como características negativas o fato de serem, às vezes, meio grosseiros na maneira de se colocar, às vezes infantis, sem noção e também um pouco exagerados. Tem um certo problema também com a disciplina e com o cumprimento de prazos, são procrastinadores. Aí o início do inverno, nesse ponto mais alto do zodíaco, junto com Sagitário, está o meio do céu.
é o lugar do céu onde a gente diz que é o meio-dia, o ponto mais alto para a nossa posição. Está relacionado com o futuro, assim como o fundo do céu estava relacionado com o passado. E diz respeito, portanto, àquelas perspectivas de desenvolvimento social, profissional, tem a ver com a carreira e com as metas de vida. Capricórnio é, portanto, um signo bastante preocupado com a sua função pública, com a sua carreira, com o seu desempenho e a autoridade que ele vai exercer na sociedade. É um signo da terra, portanto, é meticuloso, cauteloso, responsável, sério, são muito profissionais, responsáveis e, porém, tem também os seus aspectos negativos. Com pessoas estranhas, são tímidos, retraídos, são desconfiados, podem ser muito frios porque põem a cabeça acima de tudo e não conseguem manifestar o sentimento. Podem se tornar, inclusive, pessoas materialistas. Chegamos no signo de Aquário, é um signo do elemento ar, portanto, que tem muito a ver com o pensamento. Aquarianos são assim idealistas, se preocupam com o bem coletivo, se preocupam com causas humanitárias, são altruístas, ajudam as pessoas. Aquarianos são amantes da liberdade, valorizam muito a sua independência, podem ser místicos, se preocuparem com assuntos da vida após a morte, da origem da vida. São também um tipo muito inovador, seja qual for a área a que ele se dedicar, e até mesmo rebelde, porque não ligam para as convenções sociais. Mas tem também os seus aspectos negativos, e aquarianos, quando estão em notas baixas, podem ser excêntricos, até lunáticos, muito radicais, terem ideias demasiadamente fixas, e mesmo que tenham a cabeça aberta, não mudam de opinião. Chegamos assim ao último signo do zodíaco, o signo de Peixes, do elemento água, que é, portanto, um signo mais emocional. O signo de Peixes gera uma influência muito psíquica, muito interna, introspectiva. Por isso, os piscianos são intuitivos, são simpáticos e musicais, são caridosos e bastante interessados nos assuntos da psique humana. Porém, quando estão em oitavas baixas, em situações psíquicas complicadas, esse signo exerce uma influência que faz com que a pessoa tenha dificuldade de ser prática, sejam melancólicos, pessimistas, magoando-se com facilidade, não expondo seu pensamento. Chegamos então ao final da nossa volta ao zodíaco. Destacamos características e também os elementos.